Vários movimentos diferentes me trouxeram até aqui. Alguns deram certo, outros nem tanto, mas toda vez que eu decidi me movimentar, sair da inércia, alguma coisa na minha vida incrível aconteceu. O primeiro movimento aconteceu em 2002, quando eu tinha 14 anos de idade. O meu sonho de infância era ser jogador de futebol. E eu cheguei naquela fase adolescente em que eu fui buscar esse sonho. Eu fiz teste em diversos clubes em São Paulo, até que eu fui aceito pelo São Caetano, um clube que na época estava em franca ascensão. Eram muitos os treinamentos. Todos os dias eu atravessava a cidade, de janeiro a janeiro, para treinar junto com os meus companheiros de time. Numa época em que os meus amigos adolescentes começavam a ir para as festinhas, viajavam nas férias, e eu naquela dedicação intensa. 4 anos depois, quando eu tinha 18 anos, eu fui dispensado. Me chamaram numa sala e falaram que eu não ia subir para os juniores. Esse foi um movimento que me deixou, obviamente, bastante triste, mas que me trouxe 3 principais aprendizados. O primeiro deles é disciplina, dedicação. Se eu não tivesse 100% ali, eu não conseguiria contribuir com o meu time. Então eu sempre tive que treinar muito forte. Um outro ponto é o trabalho em equipe. Mesmo eu estando 100%, sozinho eu não faria nada. E um terceiro ponto que é fundamental na vida de um jovem é aprender a lidar com a frustração. E aqui foi um banho de água fria naquele sonho de criança. Depois disso, eu passei 4 anos da faculdade estagiando na empresa da minha família, aprendendo como é que funcionavam os processos, como é que funcionava a dinâmica ali tão intensa da venda de pão. Mas ainda não era o momento de eu estar ali. Eu era muito jovem, cheio de ideias, existia um conflito geracional natural, em que o mundo para o jovem é para ontem, as coisas precisam acontecer, e a empresa tinha o seu ritmo próprio. Então eu decidi empreender. Junto com 3 amigos, eu trouxe uma marca de relógios para o Brasil. O conceito era super legal, eram relógios sustentáveis, de madeira reutilizada. Os meus amigos também eram muito legais, mas eu percebi algo durante o processo. Eu nunca usei relógio. Eu não gosto de relógio. E aí eu cheguei à conclusão de que não fazia o menor sentido estar ali. Foi uma experiência morna, sem paixão. E diferente da frustração que o esporte me trouxe, em que eu me dedicava 100%, aquilo ali me trouxe uma frustração negativa. Eu não estava entregue de corpo e alma. Obviamente, o caminho natural foi vender a empresa. E como foi dito no começo, eu precisava achar meu caminho. E o caminho não existe, o caminho se faz caminhando. Então eu e minha esposa decidimos passar 1 ano viajando. Nós fomos para os 5 continentes, para 37 países, mais de 120 cidades, em uma experiência que foi realmente transformadora nas nossas vidas. A pergunta que todos nos fazem, obviamente, o ser humano gosta de ranquear as coisas, é: qual o lugar mais legal que vocês foram? E é impossível responder isso. Cada lugar teve a sua característica, a sua experiência, o seu impacto nas nossas vidas. Então, ao invés de falar de lugares, eu quero falar de experiências, de aprendizados que essa jornada me trouxe. A primeira delas aconteceu na Etiópia, na fronteira com a Eritreia, um lugar super inóspito, perigoso até. Os países entraram em conflito há alguns anos atrás. Nós estávamos em busca de um vulcão em atividade e já estávamos há 72 horas sem conexão de celular. E isso no mundo atual é bem complicado. Eu olhava para minha esposa e falava: e aí, a gente não está sozinho no mundo mesmo? A gente não vai conseguir falar com ninguém? E ela: cara, quando que a gente vai voltar a ter sinal? Até que a gente, no caminho, aqui é na depressão de Danakil, a gente não tinha nenhuma estrutura turística para dormir. Então a gente dormia nas comunidades ao longo do trajeto. E apareceu essa menininha do nosso lado, curiosamente, com uma carcaça de celular. E aí caiu uma ficha.
A gente que estava tão em busca de uma conexão, estava com a conexão ali do nosso lado. Ela nos olhando, ela querendo entender o que a gente fazia ali, o motivo pelo qual nós estávamos ali, e a gente distraídos, querendo algo que estava ausente naquele momento. Se não vai ter conexão, não adianta a gente ficar pensando em celular. Vamos curtir ali o momento. Então, essa importância da conexão, da presença, foi algo muito forte que essa menina acabou trazendo para a gente. Essa foto é na Medina de Marrakech, no Marrocos, e a gente passou na frente desse senhor e tinha esse tanto de sapato. Provavelmente ele era sapateiro, mas foi um acúmulo que nos deixou até um pouco sem ar. A gente viajava com 20 quilos cada um. 20 quilos, 4 camisetas, 2 calças, um tênis, 2 shorts e deu. E aquele senhor com aquele tanto de coisa, mal-humorado, resmungando, e a gente se adaptando a cada dia diferente em uma nova cidade, nos caiu a ficha de que o apego, essa questão do acúmulo, ele precisa ser urgentemente substituído pelo poder de adaptação. A gente precisa ter respeito pela história, a gente precisa preservar a história, mas a gente precisa estar muito aberto para a adaptação ao que vem. Um terceiro ponto que nos marcou muito foi na Islândia. A gente estava dirigindo e, de repente, um menino parou e nos pediu carona. E a gente deu carona, foi conversando, ele era inglês, tinha mais ou menos uns 18 anos de idade. E nas conversas ele disse que tinha uma grande paixão, uma norueguesa, e que ele escrevia cartas e poemas para ela. E eu sempre adorei escrever. Então, eu logo perguntei, cara, você consegue ler para a gente aí um poema? E na hora ele travou. Ele falou, não, isso aqui é meu. Cara, eu nunca li um poema meu para ninguém. Eu falei, cara, eu te juro, a gente nunca mais vai se encontrar. Abre aí. Lê o poema para mim. Ele respirou fundo, abriu o caderninho dele e começou a ler. E enquanto ele lia, ele se emocionou. Não pelo poema em si, mas porque ali ele estava se livrando de um medo, ele estava colocando para fora uma mensagem que era muito dele, se abrindo literalmente. E no fim, eu e minha esposa nos emocionamos também. E esse ponto eu peguei muito para mim, porque eu sempre gostei de escrever e sempre tive o mesmo medo de publicar os meus textos. Falava, o que será que as pessoas vão pensar? Será que vão curtir? Será que vão compartilhar nesse mundo atual, né? E eu tenho uma revista que eu sempre gostei muito, chamada Vida Simples, e eu sempre tive na cabeça a vontade de escrever para essa revista. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Fui no Instagram, achei o Instagram da editora-chefe, mandei para ela que eu tinha interesse em publicar um texto, qual que era o tema, e ela, numa generosidade infinita, falou que era para eu mandar o meu texto, que ela ia dar uma olhada. 90 dias depois, meu texto estava na revista. Foi aquele menino que me fez publicar esse texto. Foi a minha abertura, foi entender o outro lado, que era parecido com o meu, que me mobilizou a andar. E um outro ponto, para finalizar essas 4 reflexões sobre a minha viagem, é em relação ao que nós somos e ao que nós somos capazes. Esse cruzamento é em Shibuya, em Tóquio, no Japão, e ele é conhecido como um dos cruzamentos mais movimentados do mundo. São 8 intersecções que acabam se cruzando no mesmo momento. E toda vez que hoje eu faço alguma coisa relevante, que as pessoas vêm me enaltecer por alguma coisa, eu lembro que todas as 120 cidades que eu fui durante esse ano estão acontecendo da mesma forma sem a minha presença. Nós somos isso. Nós somos literalmente grãos nesse mundão. Ao mesmo tempo, eu fui a monumentos incríveis. O Taj Mahal na Índia, por exemplo, é algo que você olha e se pergunta,
como é que o homem construiu isso daqui. Então, é não deixar de lado o nosso poder de realização, mas tudo que a gente fizer não nos faz melhores do que ninguém. E aí, em 2016, eu voltei dessa experiência que foi literalmente transformadora na minha vida, com o desafio de liderar um processo de sucessão e de transformação dentro da Wikibold. Uma empresa de 81 anos, tradicionalista, com um legado super importante na panificação, e eu, com toda aquela bagagem, tinha que dar a minha marca. Se fosse somente para perpetuar o legado empresarial, o que já é um baita desafio, talvez em algum momento eu me sentisse desanimado. Mas eu voltei com a missão de entender como é que a companhia poderia trabalhar de uma forma mais ampla socialmente. O que é que aquele 1 milhão de pães que a gente vendia todos os dias poderia levar de mensagem e melhorar a sociedade de certa forma. E aí, pegando os aprendizados de conexão, adaptação, coragem e poder de realização, eu dei visibilidade a um projeto que já acontecia na companhia, mas de forma muito tímida, que é o Origens Brasil. O Origens foi criado pelo Imaflora, que é uma organização não governamental, e que ele consiste basicamente na compra de produtos da floresta diretamente das comunidades extrativistas. Qual que é a diferença desse processo? Antigamente, os atravessadores, como eles são chamados, passavam ao longo do rio e compravam essas castanhas a um preço abusivo desses extrativistas. E o lucro do processo ficava todo na mão desses atravessadores. O que as ONGs conseguiram fazer, juntamente com a empresa, foi estruturar uma dinâmica comercial lá entre eles, para que a gente pudesse comprar essa castanha diretamente dos extrativistas. E isso acabou deixando o dinheiro na mão de quem é realmente protagonista na cadeia. O que é muito legal desse projeto? É que quando a gente dá uma renda justa e sustentável para essas pessoas, elas possuem o interesse de se manterem nas florestas. E elas estando lá, acabam inibindo a ação de madeireiros ilegais, de grileiros, e, de certa forma, servindo como agentes ambientais. Então, a presença deles lá acaba deixando e contribuindo para a floresta em pé. Olha que ciclo virtuoso. A compra de um pão de castanha aqui no Rio de Janeiro ajuda indiretamente a manutenção da maior floresta amazônica do mundo. Isso é grande, isso é transformação. E um outro ponto que eu queria trazer desse projeto é que hoje em dia nós temos uma polarização muito grande de ideias acontecendo. Um lado acaba demonizando o empresário, o outro acaba demonizando o ativista, e por melhor intencionado que eu fosse, eu nunca conseguiria montar e estruturar uma cadeia de abastecimento dentro da Amazônia. São só as ONGs locais que conseguiram ir lá fazer esse trabalho. E por melhor intencionadas que fossem as ONGs, elas nunca conseguiriam dar a vazão sem o volume que a empresa compra. Então, ao invés de ficar discutindo qual lado está correto, a gente precisa entender que a transformação ela é colaborativa. Cada agente da sociedade tem o seu papel. Para finalizar, eu queria fechar com uma mensagem que fez parte da minha trajetória. Aventure-se nesse processo de aprendizagem. Ele é amplo, ele é grande. Estejam abertos. Tirem os escudos da frente. Tirem o ego. Saibam entender que cada ponto da vida de vocês vai trazer um aprendizado diferente. E vai ser gostoso. Até os fracassos têm uma importância grande. Esteja pronto para ajustar a rota. As coisas nem sempre, como lá no futebol, vão acontecer da maneira que a gente quer. E é normal. Celebre os acertos e aprenda com os erros. A gente às vezes se cobra tanto que quando acontece alguma coisa legal nas nossas vidas, a gente acaba nem celebrando. Isso é ruim. Faz parte da vida esse processo de comemorar, de trazer à tona a nossa felicidade por algo que a gente fez. E essa foto para mim é super emblemática. Procure saber o real peso daquilo que te prende.
Muitas das vezes a gente está travado ali com alguma coisa que acha que o motivo pelo qual isso não vai dar certo, gente, na maioria das vezes é a nossa cabeça que cria esses pontos. Então não deixa uma cadeira prender um cavalo cheio de potência. Não deixem uma coisa pequena inibir o que vocês têm para movimentar o mundo. E respondendo à pergunta da palestra, quando você descobrir aquilo que te move, não tenha dúvida, você vai conseguir mover o mundo. Obrigado, gente.